A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar. Nesta manhã de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Aqui em Brusque está chovendo, meus irmãos. Está um tempo nublado, mas está abafado, está quente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Vamos para mais uma palavra, né? A palavra de hoje se encontra em Gênesis 41, versículo 37 em diante, amém? Gênesis 41, versículo 27 em diante. José como governador do Egito. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Aqui nós podemos ver, né, que houve um processo, um caminho a ser trilhado na vida de José, depois que Deus deu sonhos para ele proféticos, né, meus irmãos? Houve uma caminhada dura, né? Houve uma rejeição dos seus parentes, dos seus irmãos, né, meus irmãos? Aqui vimos que a inveja começa dentro de casa, né? Dentro de casa, aqueles que é para nos apoiar, para nos ajudar, é aqueles que se levantam contra nós, né? E não é diferente nos dias de hoje, né, meus irmãos? Aqueles que é para nos ajudar, aqueles que é para estar conosco na hora da dificuldade, dos problemas, são esses que nos julgam, né? São esses que se levantam contra nós com duras palavras, né, meus irmãos? Então, nós temos que se apegar em quem? Em Deus, né? Temos que se apegar em Deus como José fez, né? Ele, sem entender, foi vendido pelos seus irmãos, né? Primeiro jogaram numa externa, né, meus irmãos? Queriam matar ele, né? Pela inveja, né? Pela raiva ali, né? De ele ter luz, né, meus irmãos? Porque José era um menino, não tinha nada, ele tinha Jesus, né? Ele tinha o brilho e incomodava as pessoas, né, meus irmãos? E aqui em Gênesis 41, versículo 37 em diante, José como governador do Egito, né, meus irmãos? Aqui é Deus chegando na vida de José, né? Deus estava com ele na trajetória, né? No processo, no caminho que José ia trilhar. Mas aqui é chegada a hora de Deus na vida de José, né? Aí Deus, chegou a hora de Deus abençoar, né? E o que Deus está falando hoje, nesta manhã para você? É que você está caminhando no processo. Você está trilhando, né, os caminhos para chegar até onde Deus quer que você chegue, para receber a bênção de Deus, para que Deus venha, para que venha chegar a hora de Deus na sua vida, né? Mas tem um processo, né? E muitas das vezes, meus irmãos, o caminho é cheio de pedras, cheio de barreira, cheio de espinho, né? Então temos que passar, temos que continuar perseverando, temos que continuar crendo em Deus, meus irmãos, fugindo, né, do mal, temos que falar não ao pecado, temos que seguir, meus irmãos, sempre se santificando, né, meus irmãos, não buscando ser santo, santificação, é o que? Adorando, né? Jejuando para fazer uma purificação na alma, no corpo, né, meus irmãos? Temos que viver em santificação, né? Tirando da nossa vida todo o mal, todos os pensamentos ruins, né? Então, meus irmãos, se afastando do mal, né? Tem muitos, meus irmãos, que Deus me fala aqui que precisa se afastar de amigos, que, entre aspas, não é amigo. Amém? Só é uma porta para o erro,
Então, cuidado, vigia com os amigos, né? Que são amigos, que chamam você para tudo, isso não é um amigo. O amigo verdadeiro é aquele que te chama para a igreja, para a presença de Deus. O amigo que bate nas suas costas e fala, vamos para um bar beber, vamos fazer um churrasco, vamos lá na casa errada, né, meus irmãos? Esse não é amigo. Não, meus irmãos. Esse é uma porta para o erro, para a morte eterna. Amém? Amém, meus irmãos? Deus é poderoso. Ele fala conosco mesmo todos os dias, meus irmãos. Basta você prestar atenção na palavra de Deus. Amém? E Deus tem uma palavra para cada um de vocês que entrar nesse vídeo. Glórias a Deus, né? Então vamos lá para a palavra. Em Gênesis 41, versículo 37 em diante. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como esse, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para quem já leu a trajetória de José, a história de José, você vai ver que a rejeição, a inveja começou dentro de casa. O ódio, a raiva. Porque José carregava um sonho profético, uma palavra profética na vida dele, né, meus irmãos? Deus tinha algo para fazer na vida de José, aonde ia abençoar não só ele, mas como todos aqueles que rejeitaram ele. Amém? Eu não sei se você está sendo rejeitado por muitos, né, meus irmãos? Porque quando nós escolhemos obedecer, andar certo nos caminhos do Senhor, vai ter levantes na nossa vida, meus irmãos, de pessoas que nós amamos. São essas que são usadas de Satanás para brigar com nós, para falar coisas, para nos ofender, para nos machucar, entendeu? Porque Satanás quer briga, Satanás quer desavença, Satanás, o que ele quer na sua vida é que você venha sair fora dos caminhos de Deus, como aconteceu com José. Amém, meus irmãos? Mesmo ele sendo jogado na cisterna, mesmo ele sendo vendido como escravo ao Egito, ele continuou acreditando no Deus que ele servia. Amém? Glórias a Deus. Então é isso que temos que fazer, meus irmãos. Continuar se apegado com Deus, em oração, né? Orando, buscando a Deus todos os dias. Amém? Para que nós vença esse trajeto. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus nos testa, né? Onde está o nosso coração mediante ao processo que nós vamos passar. E mediante as lutas do dia a dia, Deus está te preparando. Para quê? Para que você venha receber. E aqui eu vejo a mesma coisa, e o Espírito Santo me mostra uma preparação daquele menino que foi vendido com 17 anos, né, meus irmãos? 17 anos de idade, ele já trilhou os caminhos, árduo, duro, foi vendido, foi rejeitado pela sua família, né? Mas o que Deus faz quando nós fugimos da aparência do mal, como José fez? Que a mulher de Potifar queria deitar com ele. Ele fugiu da aparência do mal, né? Ele disse não ao pecado, né?
Então, meus irmãos, que nós venha dizer não ao pecado, que nós venha dizer não às coisas erradas do mundo, que nós venha buscar forças no Deus que nós servimos, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força bem presente. Amém? E para nós ter vitória como José teve vitória, nós precisamos trilhar o caminho acreditando, confiando em Deus. Amém? Porque aqui José se afastou do mal, né? Que foi a mulher de Potifar. O Satanás usou ela para tirar ele do caminho da bênção, tirar ele do foco que é Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E o que Deus fez com ele, meus irmãos? Quando chega a hora de Deus, ninguém atrapalha. Amém? Deus vem e começa a fazer na nossa vida. Como Deus fez na vida de José. Ele deitou, né, preso, escravo, e acordou sendo chamado e honrado por Faraó. Amém, meus irmãos? E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso há um processo. Temos que ter o que é para nós fazer, que é a obediência. Temos que obedecer, temos que se santificar em oração, em jejum. Temos que buscar mais a Deus, né, meus irmãos? Temos que fazer a nossa parte, como José fez a dele. Amém? Como não lembrar de Abraão, né, meus irmãos? Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus e obedeceu, né? Saindo da sua terra, né, meus irmãos? Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Como não lembrar também do dilúvio, né? Como não lembrar de Noé, que ele recebeu uma palavra, né, e um direcionamento de fazer a arca, pois ele obedeceu sem entender, né? E ali na vida de Noé também começou um caminho, né? Começou um processo na vida de Noé, né? E como não lembrar também de Abraão, né? Lá em Gênesis 12, versículo 1, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, meus irmãos. E aqui no versículo 4, né? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui nós vemos a obediência, né? A obediência de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir os direcionamentos de Deus. Amém? Como Noé, ele ouviu a palavra, ele ouviu os direcionamentos do Pai e começou a fazer a arca. Amém, meus irmãos? É muito importante para a minha, para a sua vida, amém? Que nós venha obedecer a palavra do Senhor, mas os direcionamentos do Pai. É muito importante para que nós venha ter o fim, como José, amém? Como Abraão, como Noé, que todos receberam bênçãos que abrangem todas as áreas. Amém, meus irmãos? Como não lembrar de Jó também, né, meus irmãos? Mesmo passando por tudo que Jó passou, né? Mesmo com tanto sofrimento, percas de filhos, né? Pessoas que ele amava, ele continuou apegado em Deus, e é isso que temos que fazer. Amém, meus irmãos? É se apegar com Deus, é obedecer. Amém, meus irmãos? Porque tem muitos, meus irmãos, que obedecem a palavra, mas não obedecem os direcionamentos de Deus. Amém? Tem muitos que obedecem os direcionamentos de Deus, mas não obedecem a palavra, que são os seus mandamentos, né? Tem muitos que estão dentro da igreja que só ora quando está na igreja, só lê a Bíblia quando está na igreja.
Amém? E nós temos o direcionamento de Deus para orar em casa, porque o verdadeiro evangelho começa em casa, não na igreja. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida é: continue perseverando. Tá doendo? Continue na presença de Deus, orando, buscando a Deus, se santificando, não para ser santo, meus irmãos, que nós não vamos atingir a santidade que é preciso, amém? Porque nós somos falhos, pecadores, e vamos morrer falhos e pecadores aos olhos de Deus, amém? Nós só vamos ser salvos pela infinita misericórdia do Senhor, amém, meus irmãos? Então tudo é por Deus, né? Bênçãos nessa terra é Deus na sua vida, pela infinita graça e misericórdia, né? Se a sua saúde está ruim, você foi curado, é pela infinita graça de Deus. Então é tudo pela graça, meus irmãos, né? Então temos que andar certo na presença do Pai, ouvindo a palavra dele todos os dias, né? Prestando atenção nos direcionamentos, que é muito importante, meus irmãos. É muito importante nós andar na palavra e nos direcionamentos de Deus, para que nós chegamos a vencer, né? Como esses três que eu citei agora, né? Noé, Abraão e José, né? Grandes homens, né? Obedientes, temente ao Senhor, né, meus irmãos? Obediente da palavra, obediente nos direcionamentos de Deus, porque aqui Abraão obedecia a palavra e obedecia os direcionamentos de Deus, por isso que ele chegou aonde chegou, amém? Então faça o mesmo, porque Deus deixou para nós as histórias de homens que venceram, e nós também podemos vencer, basta nós obedecer, basta nós seguir os direcionamentos de Deus, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus manda eu dizer aqui que tem pessoas que vai ser abençoado, tem pessoas que vão ser curadas, amém? Basta continuar acreditando, orando, buscando a Deus. Continue, você não vai perder. Meus irmãos, eu nunca vi uma pessoa que anda em obediência com Deus, Deus não honrar nessa terra e Deus não levar para morar consigo. Então creia, obedeça, para que você venha ganhar a salvação eterna e para que você venha ganhar bênçãos sem medidas nesta vida. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Glórias a Deus.